O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi designado relator da ação que contesta a tentativa de derrubada do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A ação foi apresentada por partidos contrários à retirada do imposto, argumentando que a mudança pode gerar impactos significativos na arrecadação federal e comprometer o equilíbrio fiscal. Agora, caberá a Moraes conduzir a análise do caso, elaborar o relatório e votar primeiro no julgamento da ação, além de ter o poder de tomar decisões preliminares, como pedidos de liminar. O processo está em fase inicial e ainda não há data definida para julgamento no plenário do STF. TADEF dizendo que é constitucional o decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF e foi derrubado pelo Congresso. Está tudo certo. O governo disse que é constitucional, o Congresso não podia ter derrubado e foi lá no IOF pedir seus direitos, digamos assim. Veja na reportagem de Luciana Amaral. O relator da matéria vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que já está responsável pelo pedido do PSOL para reverter a decisão do Congresso que barrou o aumento do imposto. Na mesma ação, a Advocacia Geral da União também requer, em caráter liminar, o reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto que suspendeu os efeitos do ato do Executivo. A tese é de que o presidente Lula alterou as alíquotas do IOF dentro dos limites constitucionais e que, dessa forma, o com matéria vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que já está responsável pelo pedido do PSOL para reverter a decisão do Congresso que barrou o aumento do imposto. Na mesma ação, a Advocacia Geral da União também requer, em caráter liminar, o reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto que suspendeu os efeitos do ato do Executivo. A tese é de que o presidente Lula alterou as alíquotas do IOF dentro dos limites constitucionais e que, dessa forma, o Congresso violou a separação dos poderes. O discurso adotado, no entanto, buscou minimizar o enfrentamento com o Congresso. A nossa ação ela é diferente. A nossa ação ela se dá em favor do ato adotado pelo presidente da República. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse ter avisado com antecedência ao presidente da Casa, Hugo Mota, sobre a decisão de recorrer ao Supremo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por sua vez, disse esperar o retorno de Mota para entender a derrubada do decreto do Executivo. É uma pessoa que é uma pessoa que é considerada amiga do Ministério da Fazenda. Todos aqui, não é só de mim. E sabe que tem livre trânsito comigo. Apesar de governistas dizerem não querer peitar o Congresso, parlamentares do Centrão e da oposição entenderam a ação da AGU como uma declaração de guerra. O governo perdeu no parlamento, perdeu na política e agora tenta vencer no tapetão. Isso é uma afronta, é uma declaração de guerra. Em nota, uma coalizão de 17 frentes parlamentares afirma que a medida do governo abala a harmonia entre os poderes, demonstra incapacidade de articulação e expõe a fragilidade das contas públicas pela situação fiscal do país. E eu fico triste quando eu vejo a pessoa jogar a culpa em cima dos doentes, em cima do BPC, em cima do Bolsa Família. No Rio de Alagoas, a temperatura é alta. A gente percebe o azedume nas relações, e principalmente nas figuras dos personagens, né? Fora o papel institucional que cada um representa, mal ou bem, há um azedume pesado ali. No extremo, a gente pode ter uma crise institucional grave, mas começam a se adensar os indícios de que alguém falou, vamos tentar algum tipo de, seria qual a palavra? Conciliação, compromisso, entendimento, pacto, acerto ou não? Olha, eu acho que ainda está cedo, né? Inclusive está todo mundo viajando, agora o Haddad voltou também, ele estava viajando. Eu acho que o clima de beligerância vai prosseguir, porque essa decisão ela tem vários aspectos, né? Eleitorais, institucionais. Você está falando da ida ao STF? Né? Da ida ao STF, não, o próprio decreto em si. O decreto em si deflagra ou aprofunda uma crise de relacionamento, que é agravada com a derrubada do decreto pelo Congresso e agora a ida ao Supremo Tribunal para tentar renascer, ou reviver, ou restaurar o decreto. Eu não vejo que isso vai terminar, porque essa decisão ela está profundamente influenciada pela questão eleitoral. E a questão eleitoral é que impera hoje os movimentos do presidente. Ele está olhando a eleição, ele está vendo a popularidade dele caindo, ele precisa ter e se apresentar contra inimigo de conservadores, inimigos daqueles que não querem os BPC, como ele fala, ou a Bolsa Família, como ele falou agora há pouco. E isso torna o clima muito difícil de se tentar um entendimento. Evidentemente que o Supremo não vai querer botar lenha na fogueira, não vai querer botar gasolina nessa fogueira. É possível que o Supremo tente articular um entendimento, como tentou de alguma maneira com relação às emendas parlamentares. Eu acho que a situação é tensa. Daniel, a expressão que o Murilo usou, por gasolina na fogueira, a gente pode ver Alexandre de Moraes no papel de bombeiro?
Olha, já se fala no Supremo de uma tentativa de conciliação. Conciliação no sentido estrito senso mesmo, quer dizer, você montar ali uma mesa em que os ministros do Supremo chamem enviados do Poder Executivo, membros da cúpula ali do Legislativo, da Câmara e do Senado, e tentem mediar um acordo. Mas ainda se vive esse ambiente de declaração de guerra, nas palavras do líder da oposição. Qual foi a cabeça ali do governo? Tem uma argumentação técnica que para de pé no seguinte sentido. O governo acha que se deixar a porteira aberta para o Legislativo começar a derrubar, por meio de decretos do Congresso, decisões regulamentares e regulatórias do governo, que isso não para no IOF, que isso pode ser a porteira aberta para um sem número de decisões. Nesse ponto, há argumentos jurídicos, mas o governo, digamos, produziu provas contra si mesmo ao falar tanto de arrecadação a partir de um imposto que é regulatório. E isso foi o próprio governo quem deu fartura de provas. Tem um outro movimento, que aí é puramente político, que é essa coisa de que o governo apertou o botãozinho do nós contra eles e gosta de jogar essa brincadeira. Está acostumado a jogar essa brincadeira, colheu derrotas e colheu vitórias, mas é um terreno no qual o PT se sente muito confortável para disputar uma eleição. Dá para falar de medidas de política econômica numa atmosfera política tão contaminada como tanto o Murilo e o Daniel descreveram, Thaís? Ou vamos esquecer a economia? Eu acho que a economia vai ficar em último lugar aí, William. Não tem ninguém esperando que saia uma solução minimamente positiva, porque a missão é tapar buraco. A missão não é consertar. Então, se a missão não é consertar, então não vai sair medida para consertar, vai sair medida para tapar o buraco. A gente não sabe se vai ter pedra suficiente para cobrir o buraco ou se ainda vai faltar. Tudo indica que vai faltar. A leitura no mercado financeiro, por exemplo, hoje eu não encontrei ninguém que falasse assim, olha, a gente está muito preocupado, nós estamos muito preocupados, isso vai escalar, isso vai piorar a situação. Não tem, porque é óbvio que está todo mundo acompanhando e se preocupa com a questão da institucionalidade, olhando muito mais para o futuro, quanto isso acaba criando um precedente, como disse o Daniel, para uma deterioração institucional permanente, que não vai ficar restrita ao que está acontecendo aqui. Mas essa é uma situação para o futuro. Para agora, como o próprio governo já avisou várias vezes que não vai tomar medidas estruturantes, ninguém espera que elas aconteçam. E é por isso que, por exemplo, que a gente não vê reações nos ativos financeiros e tal. Até porque o que o mercado mais conta hoje é que tudo isso enfraqueça Lula como candidato ano que vem. Com que você faz a gente se dirigir a um dos pontos centrais da argumentação do Murilo, que é o foco. Não foi a palavra que você usou, estou usando absolutamente apenas nas eleições de 2026. Aí o que eu gostaria de ouvir você, Murilo, é a respeito do seguinte. Seguindo seu raciocínio, ok, os olhares do Lula estão exclusivamente voltados para essa eleição. E aí parece ter sido, tudo indica, uma decisão dele, pessoal, chamou a si a decisão de ir contra o Congresso via o STF. E, ao mesmo tempo, tornar ainda mais virulento um discurso que vinha muito lá de trás. Tem ecos de um passado distante, hein? Dos anos 80, do Lula dos anos 80, a história de Rico contra Collor. Agora, isso promete trazer a ele o tipo de ganho político-eleitoral que ele acha que precisa? Bom, olha lá, o problema do Lula hoje é evitar que a aprovação dele naufrague definitivamente. Então ele se apega à sua base, com um discurso que a base gosta, como o próprio Daniel disse. Boa noite, Daniel. E com isso ele quer carimbar o passaporte para o segundo turno. Aí, chegando ao segundo turno, aí nós vamos ver uma virada de narrativa onde ele vai ser mais paz e amor, porque ele vai precisar dos votos de não lulistas, não adeptos desse discurso, e para ganhar a eleição no segundo turno. Então a estratégia está bem colocada, está posta. Agora, se isso é a leitura correta do cenário, eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito o seguinte, que se o Lula devia partir do princípio que a esquerda está com ele anyway, de qualquer maneira, é ele. Ele é o candidato. Seja ele com um discurso paz e amor ou com um discurso radical, ele vai ter esses votos. Ninguém vai abandoná-lo porque ele fez um discurso mais, vamos dizer, gentil com as forças econômicas ou com o mercado financeiro. Agora, o que esses votos dos não lulistas, dos não ideológicos, que são os centristas, que é uma parcela importante, ele precisa capturar. Que é o que decidiu a favor dele. Você lembra que no segundo turno ele trouxe figuras próceres do mercado financeiro que elogiaram a opção por ele e depois se arrependeram. Né? Enfim, ele vai ter que buscar esse tipo de apoio para ganhar a eleição. Só que a situação de hoje é mais complicada que foi na eleição passada. Primeiro, que o antibolsonarismo, apesar de ser muito forte e efetivamente pode garantir a presença dele no segundo turno, não é
tão homogêneo como foi no passado. Hoje existem setores da direita que não são propriamente super bolsonaristas que podem competir. E há esse cansaço da polarização. Então, eu, se fosse estrategista político do Lula, e quem sou eu para ser? Porque ele ganhou eleições, perdeu eleições, ele tem muito mais sabedoria política do que eu teria dado um passo à direita, para evitar que o centro, que a centro-direita e a direita ocupem o espaço do centro. Isso é uma bela provocação tua, sobretudo para jornalistas como o Daniel, eu, a Thaís, que a gente fica focado na política. Quem é que está tomando conta do ouvido do Lula? Tem alguém, ou vem exclusivamente da cabeça dele, uma decisão como essa que o Murilo acabou de descrever, como sendo uma decisão equivocada em relação aos fatos da realidade? Decisão estratégica política, não estou julgando o mérito dela. É que tem todo mundo, William, nesse núcleo duro do PT, que é Gleisi Hoffmann, Rui Costa, até Fernando Haddad, se a gente quiser colocar. O Sidônio identifica isso como uma boa estratégia de marketing. Eu acho que tem um elemento aqui que é novo, que... Eu não sou cientista político, aí o Murilo pode falar melhor, mas claro que assim, uma estratégia clássica de um político seria caminhar para o centro e tentar capturar esses votos ali do centro, para expandir sua base de eleitores. Existe um diagnóstico, eu não sei se está correto, submeto ali a vocês, mas um diagnóstico de boa parte ali desses interlocutores próximos de Lula, que é o seguinte: a direita está muito mobilizada. A direita pode não encher a Avenida Paulista, não está enchendo, mas a direita é muito mais mobilizada nas redes sociais. E a esquerda? Todas as bandeiras da esquerda ali, o resgate de marcas históricas, eu disse aqui ontem, o Mais Médicos, o FIES, o Minha Casa Minha Vida, o PAC... Tudo isso não comoveu, tudo isso não gera uma sensação nas pessoas de engajamento com este governo. E ainda que você não tenha o centro, não tem mesmo, você precisa de elementos para botar a sua militância. Numa eleição extremamente polarizada, não existe eleição competitiva em que você não energiza a militância. E a esquerda está muito desmobilizada. O governo comeu mosca e não encontrou isso na PEC do fim da escala 6x1. Chegou a beliscar ali algum tipo de engajamento, mas não aproveitou. E está vendo agora, no Nós Contra Eles, no resgate do Nós Contra Eles, essa possibilidade de entrar em 2026 com todo mundo inflamado. William, sabe que tem um ponto interessante sobre essa coisa do IOF, né? Que quem acompanha as buscas pelo Google e pelos buscadores e tal, tem chamado a atenção da explosão de procuras pelo que é o IOF. Ninguém sabia, no fundo. Mas não é para saber. Esse é que é o ponto. Ninguém precisa saber o que é o IOF. Você quer fazer justiça tributária? Você vai tributar renda, você vai tributar patrimônio. Então, o IOF é uma coisa quase que, como não é nem tem cara de imposto, ele é um regulador, por isso que ele nasce assim. Então, é o tipo da crise que o governo cria, né, nesse desespero de manter o arcabouço fiscal de pé. O governo encontra um negócio que assume uma forma errada de aplicar essa medida, aproveita essa medida para fazer essa política do nós contra eles, distorcendo a coisa do IOF, ou seja, é uma geração autoimposta de confusão e desentendimento do que está acontecendo no Brasil. Agora, por favor, Murilo, por favor. São 70 Você milhões. E o Daniel está me pedindo palavra. São 70 milhões de endividados no Brasil. O IOF mais caro vai atingir. Vai encarecer. A dívida. Já vivem a questão dos juros elevados. E o Brasil não é um país de cidadão, é um país de consumidor, que adora um carnê e comprar prestação. Quer dizer, então, quando você cria mais dificuldades para esse universo, isso pode ser um tiro no pé, como foi a questão da taxa das brusinhas, né, que gerou também. Essa percepção da taxa das brusinhas ela foi imediata. O IOF, se você pega o seu extrato do banco lá, todo mundo vai ver lá o IOF e tal, mas é uma conta, vamos dizer assim, até então era uma conta pequenininha. Claro que para as empresas o volume acaba fazendo uma coisa que pode até inviabilizar os negócios. Mas o que eu quis dizer que não é para saber, é óbvio que as pessoas sabem quanto custa, mas eu estou dizendo, cria-se uma crise em cima de uma premissa que não deveria existir. O Daniel está pedindo a palavra. Daniel, prossiga. Eu só queria trazer uma informação que agora à noitinha o Senado aprovou e vai para a sanção presidencial a medida provisória 1291, que incluiu um jabuti ali, que é o leilão de petróleo em áreas adjacentes. Nos cálculos do governo deve render pelo menos 15 bilhões, tem gente que fala em mais do que isso, de modo que o jeitinho ali nas contas públicas de 2025 parece que está garantido. Já no dia 22 de julho sai a próxima reavaliação bimestral de receitas e despesas, é quando o governo faz contingenciamento e bloqueios, quando tem que fazer, e agora pode contar com 15 bilhões a mais. O problema não é 2025, como disse a Thaís, o problema é o seguinte, o governo tem uma outra agenda no Congresso. A agenda do imposto de renda, a agenda da PEC da segurança, a reforma do Plano Nacional de Educação. Tudo isso, quando você escala uma crise e judicializa uma derrota,
tudo isso tende a andar com mais lentidão ou parar. E aí tem um exercício de futuro que a gente pode dizer o seguinte: se você está tratando a turma do Centrão, o Hugo Mota, os líderes ali do MDB, do União Brasil, como aqueles que gostam de ficar na cobertura e mandar a conta para os mais pobres, é com essa turma que você vai pedir para governar em 2027, se for reeleito. Então é um problema para agora, não é um problema das contas públicas em 2025, mas é um problema para o resto da agenda econômica até 2026 e a partir de 2027, se o Lula continuar. Mas tem um problema que é imediato, é esse que eu queria chamar a sua atenção, Murilo. A gente olhou um bocado para dentro do Palácio do Planalto, tentamos entender por que se tomam essas ou aquelas decisões. Agora, vamos olhar para a cúpula do Congresso, ou melhor dito, vamos olhar para os operadores políticos dentro do Congresso, são vários. É difícil, salvo você ter outra opinião, me parece que é consenso entre todos nós, que a gente não tem um nome, ou mesmo dois nomes. A gente tem pelo menos uns 5 ou 6 operadores distintos que confluem algumas vezes para cá, algumas vezes nem tanto. Como é que essas forças estão atuando nesse momento? Você vê nelas sentido e direção em busca desse embate com o Executivo ou já começam a dizer, não, peraí, nós vamos pegar eles na curva, mas lá na frente? Olha, eu falei hoje com o presidente Hugo Mota e ele disse que estaria super disposto a uma agenda construtiva de reformas para atacar a questão fiscal profundamente, não para aumentar impostos e tapar os buracos, como disse a Thaís. Agora, há um pote de mágoas dentro do Congresso que diz respeito ao tratamento da questão das emendas, da disputa no STF com relação a próprias emendas, a disputa que houve, lembram da reoneração da folha, da desoneração da folha, que o veto foi derrubado, a medida provisória aprovada. Então, o Congresso está profundamente magoado com o Executivo pela falta, talvez, de etiqueta política no trato das questões. A própria questão do decreto do IOF não foi avisado. Então, não houve, assim, uma certa diplomacia política institucional. Então, eu não tenho dúvidas que o Congresso vai, de alguma maneira, dar o troco. O troco vai vir de alguma forma. Não, o troco aqui, isso aí já é passado. Agora, a própria reação... o troco agora? Não pode ser no debate sobre o imposto de renda, da isenção do imposto de renda, o orçamento que vem por aí daqui a pouco, né, que é um debate importante. E tem várias matérias pontuais, licenciamento ambiental pode também vir de uma forma mais agressiva, eventualmente, com relação às políticas ambientais do governo. Então, não há uma independência do Executivo em relação ao Legislativo. E nesse sentido é que não se entende por que não houve uma prática prévia e consolidada ao longo do governo de aceitar que o Legislativo hoje tem um poder maior. Né? Hoje nós temos aqui aquela pentarquia que eu sempre falo, ou seja, é dividido o poder entre 5 grandes polos de poder e o Executivo age como se fosse há 15 anos atrás, 20 anos atrás. E isso não vai funcionar, economicamente falando, porque ele se entendeu com as elites econômicas, com o sistema financeiro, com o agro, né? E o Brasil viveu um boom de riqueza, de prosperidade muito grande. Eu acho que essa é a fórmula que uma esquerda moderna deveria adotar. E com isso, ganharia as eleições, na minha opinião. Ganharia as eleições. Porque há, de certa forma, um enfado também com a polarização radicalizada da direita, como há também um enfado com a polarização radical da esquerda.